Olá, eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao canal Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou de coisas da internet. Vamos analisar hoje o terceiro vídeo da playlist de Vermes Malum. Caso ainda não tenha assistido a série, coloquei o link na descrição. Se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2 das análises, pode clicar nos cards aqui na tela que vai ajudar a formatar nossa teoria final sobre Vermes Malum. Lembrando que esta ARG é recente e ainda haverá novos vídeos e enigmas para desvendarmos juntos. Dito isto, bora para a parte 3 de Vermes Malum, chamada Bad Seed. O episódio começa com o protagonista dizendo que utilizou muito o laptop desde sábado, quando fez o último vídeo. Ele instalou programas, jogos, atualizações, mas que algumas coisas estranhas haviam acontecido. 2 dias antes, ele estava redigindo um rascunho de e-mail no Notepad, sim, aquele editor de texto simples, e algumas palavras foram trocadas, mesmo o programa não tendo corretor automático. Ele também diz que não foi ele que mexeu. Pegando o vídeo anterior, bem no final, vimos o PC agindo por conta própria, ao ligar uma câmera e maximizá-la. A inteligência artificial, administrada por alguma entidade, poderia muito bem fazer modificações no texto e começar a alimentar-se da dúvida ou do medo do usuário. Ele também diz que 2 dias atrás notou o ícone do jogo Vermes Malum na área de trabalho. Ele diz que é um jogo e irá nos mostrar depois. Após isto, ele abre uma pesquisa de tradução das palavras Vermes Malum. Porém, aqui temos um erro crasso de tradução. Acredito que seja a influência do verme no PC para ocultar do jogador o significado verdadeiro das palavras. Lembrando que Vermes Malum significa verme mau, e enquanto que verme da maçã seria Vermes Malus. Nosso protagonista, Panguão, nem sequer presta atenção no anúncio logo abaixo, que mostra que maçã em latim se escreve malus, e não malum. Eu entrei nesse site da Associação dos Produtores de Maçãs do estado de Vermont, norte dos Estados Unidos, e encontrei apenas um dado curioso. Diz que o verão longo e quente e a terra do estado ajudam a produzir as melhores maçãs. Mas em sites especializados sobre o clima e sobre o solo refutam este texto do site. Naveguei muito nesse site e não encontrei nada além do comum que possa nos ajudar no enigma. Aliás, tudo parece bem legítimo. Essa associação realmente existe. A única coisa estranha mesmo é o anúncio que aparece ali no nosso vídeo, que parece que foi editado apenas para a pesquisa do protagonista. Não tem a estrutura de um anúncio tradicional do Google. Neste editado, vemos a data de Natal de 2014, ano das pesquisas de Arthur Asimov, e a descrição Malus domestica, Juicy. Mais adiante, veremos essa mesma descrição dentro do jogo. Acredito que nosso protagonista deve estar localizado em alguma cidade nesse estado de Vermont, senão outro anúncio teria aparecido para ele. Voltando à área de trabalho, notamos que o protagonista instalou Dark Souls. Este é um jogo que você enfrenta monstros, demônios, fantasmas e entre outros. O protagonista diz que está encucado demais, que o espectador do vídeo sabe que ele brisa demais e que talvez seja com relação aos documentos que ele mostrou no vídeo anterior. Ele diz que irá esperar uns 2 dias para enviar o vídeo, já que é quase sexta-feira, na verdade quinta-feira às 19h19, 5 dias após o último vídeo. Nosso protagonista diz que ele não tem obrigação de entrar nas sextas-feiras, se eu traduzir direito, e pergunta se a pessoa que está assistindo o vídeo sabia disto. Essa parte foi bem estranha. Será que ele tem que ficar na cabana, ali onde ele está, apenas como um caseiro? Como alguém que apenas cuida do local? Se sexta-feira ele não precisa ir lá, então não é o local onde ele mora. O vídeo corta, e vamos parar com o horário em 12h32. Que provavelmente não é no dia seguinte, sexta-feira, uma vez que ele pediu 2 dias para mandar o vídeo. Ele clica no ícone de Vermes Malum. O Windows abre um alerta sobre riscos de vírus, uma vez que o desenvolvedor não pode ser verificado. O protagonista roda o jogo mesmo assim. Início do jogo e há a mesma introdução que vimos lá no vídeo 1. As logomarcas das empresas desenvolvedoras e também do jogo, todas têm um formato semelhante, como se formassem um chifre no alto. Na primeira logomarca, há o sinal do Sol, acima das 2 palmeiras. Seria o Sol o nível mais alto? O primeiro, o da luz absoluta, da evolução perfeita? Também peguei um texto de copyright no canto do logo, mas ele está cortado. Eu tentei espelhar e depois apenas colar o mesmo texto um abaixo do outro, mas aparentemente não tem nada. Você pode ver aí nas imagens que eu colei se há alguma coisa.
Na segunda logomarca, existe uma terra no dente do alicate, que a esmaga. Seria um nível intermediário de evolução, a terra entre os dois níveis? E sendo esmagada, significaria a falha humana, o erro, o pecado, este que será representado pela maçã? Note que o Sol está acima, a Terra já está um pouco mais abaixo. A logomarca do jogo parece que tem 2 braços maiores e 2 menores, segurando a maçã no meio. A maçã seria a referência ao fruto proibido do conhecimento, ou apenas o pecado e a queda em si? A maçã está na parte de baixo do logo. A logomarca do jogo pode significar o caminho para o nível mais baixo? Devido à progressão dos círculos, acho que pode ser um bom palpite. O protagonista clica em continuar o jogo e abre a tela de loading. Existe um jogo salvo no nome de Arthur, e veja que ele progrediu muito bem no jogo, chegando até o Anel 3. Um comentário aqui. Vou trocar a palavra anel pela tradução mais correta no português, que seria círculo, pois acredito que o jogo faça referência aos 9 círculos do inferno de Dante. O círculo 3 do inferno de Dante, olha só, é a gula. Os habitantes deste círculo enfrentam tormentas de chuva e também de neve negra. Para surpresa de ninguém, o protagonista não consegue seguir o jogo de Arthur. Há um alerta que diz que o jogo foi salvo numa versão mais velha do jogo e que o carregamento não é legível. Curioso. Agora, qual jogo que faz updates e proíbe você de usar seus jogos salvos antigos? Eu não conheço nenhum. Cada um é que traça seu caminho e destino no jogo, aqui em Vermes Malum. Assim, o verme, ou o próprio jogo, consegue sugar cada alma separadamente. Ou então, quem quer que seja que faz a programação do jogo, muda ele constantemente, para garantir que usuários diferentes não usem jogos salvos de outros. Os símbolos que Arthur conquistou também podem ser alguma dica. Estão com um contorno verde e são eles, respectivamente, um binóculo, um símbolo astrológico de Mercúrio e uma serpente. O contorno verde pode significar que Arthur conquistou todos esses símbolos, dentro do estágio 3. O protagonista decide criar um novo jogo e finalmente ficamos sabendo seu nome, Lawrence. Ele mexe nas configurações do jogo e ali vemos a referência de Seed, que é o nome do vídeo. Seed, que além de ser semente, se traduzido literalmente, também é usada para elencar um chaveamento, posições ou níveis diferentes. A seleção de Seed tem apenas 2 números, visto que Lawrence clica várias vezes após o número 1521 aparecer e nenhum outro número aparece. Curiosidade: 1337 foi o ano de início da Guerra dos 100 Anos. Já 1521 foi o ano em que a cidade de Worms, na Alemanha, foi sede do Édito de Worms, uma assembleia deliberativa formal do Sacro Império Romano. Martinho Lutero foi convocado para o Édito a fim de renunciar ou reafirmar suas opiniões em resposta a uma bula papal do Papa Leão X. Em resposta ao questionamento, Lutero defendeu suas opiniões e recusou-se a retratá-las. No final do édito, o imperador emitiu o Édito de Worms, um decreto que condenou Lutero como um herege notório e proibiu os cidadãos do império de propagar suas ideias. Foi a primeira criminalização oficial contra os protestantes após a Reforma Protestante. Será que Lawrence escolheu a Seed ruim, Bad Seed, conforme o nome do vídeo? Ele segue escolhendo o nível normal do jogo e pegando a cor vermelha, cor da maçã, sangue, perigo. O perfil de Lawrence mostra que ele começa no Círculo 9, conforme o elevador que para no 9º andar. Porém, o Círculo 9 é o nível mais baixo do Inferno de Dante. Se o elevador apenas vai para baixo, fácil de cair ao inferno, conforme o slogan da Hesiod, não haveria mais círculos para descer no inferno. Será que ele na verdade começaria no Círculo 1 e talvez Arthur estivesse no 6? Ou abaixo do 9 ainda teriam mais 9 andares? Isso ainda está um pouco confuso. Vou tratar dos círculos do Inferno de Dante a seguir apenas para nossa referência e decisão. O Círculo 1 é o limbo, para não batizados e pagãos virtuosos. Não parece ser o mais lógico para o início de jogo de Lawrence. O Círculo 9 trata sobre os traidores e traiçoeiros em geral. Estes são presos em blocos de gelo apenas com a cabeça de fora. O 9º andar do jogo e as referências ao 9º círculo do Inferno de Dante, Brutus e o assassinato de Júlio César, que veremos mais adiante, e também em menor medida o jogo de xadrez com o Rei Branco totalmente cercado por inimigos, parece destacar o tema de traição de forma consistente. Vamos considerar que Lawrence está encarando o Círculo 9 mesmo. O Círculo 6, outra possibilidade para o estágio de Arthur, trata sobre os hereges. Eles são presos em caixões de lava.
Este tem uma conexão com a Cid de Lawrence, mas não com a de Arthur. Vamos considerar Arthur no terceiro círculo mesmo. Portanto, o jogo está certo. E, teoricamente, quanto mais você desce no elevador, mais evoluído ou mais consciente de seus pecados você está. Encontrei no Reddit uma referência ao Purgatório de Dante, transcrita no seguinte parágrafo: Não sabeis vós que somos vermes, ainda feitos por fim para afirmar o inseto alado, dotado com penas de anjo, que a justiça do céu se eleva sem obstáculos? Porque elevai vossas almas ainda não aladas? Então, abortivos e disformes, permaneceis como um embrião prematuro de um verme. Bem, eu interpreto esse texto da seguinte forma: nós humanos, vermes, ainda somos demasiado inferiores em uma escala espiritual e que precisamos pastar muito ainda para chegar ao nível angelical, de não pecador. Há também uma crítica aos humanos que querem ser mais do que realmente são. Na verdade, estes permanecem travados na infância da evolução. Esta passagem do livro traz a ideia de ascensão para a vitória espiritual e talvez vencer a queda do elevador do jogo. E este desafia as pessoas à vitória espiritual ou à derrocada total, e assim se alimentando desses jogadores. Vamos aprimorar isto futuramente. O perfil de Lawrence também mostra seus símbolos, sendo uma macieira, o símbolo astrológico do Sol e uma máscara da tragédia grega. Apenas um contexto sobre a tragédia grega. Eram textos teatrais que apresentavam histórias trágicas e dramáticas derivadas das paixões humanas. Todas as tragédias possuíam uma característica em comum: tensão permanente e o final infeliz e trágico. E parece que isso vai se replicar aqui em Vermes Malum. Lawrence começa o jogo e na tela mostra o andar e os símbolos deste nível. Acho que esses símbolos são troféus ou conquista que o jogador terá que colher a cada fase do jogo. Tão perto do paraíso, todos os pares terminam. Aqui, pássaros sem amor agora se reúnem como amigos de inverno. Uma percepção que tive sobre esta introdução: perto do paraíso poderia ser uma referência ao primeiro nível do jogo. Casais tendem a ficar separados e pessoas sem amor, talvez essas que teriam pecado, se ajuntam para enfrentar o inverno, ou os dias difíceis, ou talvez o jogo, e Vermes Malum no sentido geral. Aqui também podemos traçar um paralelo entre Lawrence e a pessoa a que ele se dirige nos vídeos, pois eles não estão juntos fisicamente, mas se comunicam por vídeos e têm uma proximidade. Quanto ao autor, Robert Frost, notei algumas coincidências sobre o que venho pesquisando. Este autor era da região de New England, nos Estados Unidos, e o estado de Vermont faz parte desta região. E Frost morou em uma cidade chamada Lawrence. Olha que curioso. Ele morou ali apenas com sua mãe, pois o pai havia falecido. O protagonista Lawrence deve ser da mesma região, e Vermes Malum já sabe disso. O jogo começa com o elevador tocando a mesma música do primeiro vídeo, Bring Back My Baby. Lawrence não aperta nenhum botão. Desta vez o elevador para no andar número 9 e não no primeiro, conforme o primeiro vídeo. A porta do elevador se abre e Lawrence entra em contato com o jogo, nos apresentando ele. A música do elevador para e começa a trilha do jogo. O elevador some após Lawrence sair andando, ou seja, você é obrigado a terminar este andar antes de prosseguir para o seguinte. Lawrence dá uma visão geral do jogo, vê uma cabana, um moinho, um lago, montes, diversas árvores secas, ou talvez mortas, bem parecidas com o cenário do local que ele está vivendo ou cuidando. Ele aprende a fazer as funções básicas do jogo, como andar, pular e colher maçãs. O estranho é que as instruções aparecem em glifos desconhecidos, letras estranhas. Mas será possível criar uma tabela traduzindo para o inglês depois. Ele se aproxima de uma maçã enorme, podre, que está no chão, cheia de moscas em volta. Quando estas moscas se aproximam da tela, elas se assemelham muito ao ícone da mãozinha da instrução de colher maçãs dentro do jogo. Será que é possível colher esta maçã podre também? Ou ela, no caso, o jogo, que colherão o jogador? Há ruídos de como se a maçã estivesse sendo esmagada. Há um tronco gigante ao lado desta maçã. Seria esta a macieira principal, o destino final dessa fase? Talvez a macieira original do fruto proibido? Depois ele passa por uma parte que não há maçã. Contudo, a instrução da letra E aparece. Curioso que, ao invés de uma ação específica,
aparece uma data, 6/12/14. No formato de datas dos Estados Unidos, 12 de junho de 2014 foi uma data comum. Já pegando o formato conhecido por aqui, 6 de dezembro é o dia da celebração cristã, do calendário católico. Lawrence caminha mais um pouco e descobre o botão do inventário do jogo. Ele abre o inventário e temos ali as maçãs que ele já colheu no jogo e uma adaga de ferro com a descrição: fabricação grosseira, segundo os gostos dos velhos soldados, inadequada para mãos senatoriais. A adaga de ferro, sendo imprópria para mãos senatoriais, deve ser uma referência ao assassinato de Júlio César por seus colegas senadores. Novamente fazendo um paralelo com o 9º círculo do inferno de Dante, sobre o pecado da traição, Brutus traiu Júlio César para cometer esse assassinato. Ainda no inventário, as maçãs têm a descrição exatamente igual ao anúncio da empresa Vermont Apples. Confira aí. Lawrence se aproxima da cabana. Ela tem a luz acesa na janela, enquanto o moinho não tem luz nenhuma. Ambos têm partes circulares bem evidentes. Lawrence se aproxima da cabana e ao lado direito da porta parece que temos alguma marca, não sei se é musgo, mas o formato, olhando de longe, é de um ser bípede com um rabo. O rosto é bem esquisito. Seria um demônio? Lawrence não entra na cabana, ele vai dar uma olhada no moinho. Porém, a porta do moinho está trancada. Detalhe que as hélices do moinho giram no sentido horário. Lawrence volta para a cabana e entra nela. Apesar de haver luz na janela do lado de fora, o lado de dentro da cabana é extremamente escuro. O telefone toca. Há uma estante na direita, um sofá ao fundo com uma luminária em cima dele. Há também uma pá dourada encostada nesse sofá. A sala tem um tapete e uma mesinha com um telefone em cima. Na estante, há uma réplica pequena da cabana e do moinho. Este moinho gira no sentido anti-horário. Lawrence pega a pá dourada, que faz um barulho de faca afiada quando vai para o seu inventário. Lawrence abre o inventário e ao lado da pá há o símbolo de macieira, símbolo pertencente ao nível dele, do nível 9. E a descrição da pá: sempre algo que precisa ser cavado. Lawrence se pergunta: sempre? E imediatamente um barulho de algo caindo soa. Ele olha para a estante, mas nada se mexe. Ele se aproxima da estante e finalmente conseguimos ver outro objeto ao lado da cabana. É uma árvore. Na minha teoria até aqui, o jogador precisará recolher os 3 troféus, os símbolos referentes à sua fase, nestes 3 lugares: moinho, cabana e a árvore gigante. Lawrence finalmente atende o telefone. Quem liga é Beatrice. Essa pode ser outra referência ao inferno de Dante. Dante afirma ter conhecido uma Beatriz Portinari, apenas 2 vezes, em ocasiões separadas por 9 anos. Olha o 9 aí de novo. Mas ficou tão afetado com os encontros que carregou seu amor por ela por toda a vida. E também a teria referenciado na obra A Divina Comédia, em uma personagem de mesmo nome. Ao lado do nome dela, temos o 3º troféu, da Máscara da Tragédia Grega. Ela deve ser o canal para esse troféu, acredito eu. Beatrice tem uma voz muito estranha, absolutamente nada feminina. Não desça a montanha, por favor. Não vá pro lado errado. Lawrence disse perguntando, falando sozinho. Montanha? Não dá pra ir lá. A tela escurece e você volta pra onde você estava. O jogo, como que esperando a resposta de Lawrence, retruca logo após ele. Aquele casal naturista ingênuo também fugiu. Isso nunca acaba bem pra vocês, pessoas. Ela está advertindo Lawrence para seguir no jogo, não desistir. E faz um alerta sobre um casal, o casal naturista. Esta pode ser referência a Adão e Eva. Árvore, maçã, pecado. Seria uma advertência para seguir o jogo e encontrar seus pecados. Além de tudo, Beatrice, ao chamar Lawrence e o casal de You People, ou vocês pessoas, se coloca em uma categoria diferente. Não é um NPC, não está fingindo ser um personagem humano. Ela é absolutamente de outra natureza. Você sabe o que acontece com o seu corpo depois que você morre? E a chamada se encerra. Outra coisa estranha, o telefone tem apenas 9 botões, não existe o 0. Olha o 9 aí de novo. O vídeo corta nesta parte. Lawrence recomeça o vídeo do lado de fora da cabana. O moinho gira agora no sentido anti-horário. Ele comenta que cortou o jogo, pois apenas ficou andando por ali, sem nada relevante ter acontecido, exceto dentro da cabana, onde ele encontrou outro item colecionável.
Este item fica na estante, ao alto, e não traz uma instrução de colher, mas sim uma outra data, 2/2/2007, 2 de fevereiro de 2007, ano em que a filha da família Bells, Catherine, teria sido vítima fatal em um sofá da casa, no dia 8 de março de 2007. A carta diz: 2 de fevereiro de 2007, dia de neve. Tive que passar o dia todo em casa. Mamãe ia contratar uma babá, mas não contratou. Léo estava online no Puffin Pop, então brincamos juntos a maior parte do tempo. Talvez ele também tenha tido um dia de neve onde mora. Ele comprou um chapéu de cowboy novo na loja da Glow por 350 puffles, mas perguntou se eu queria. Acho que ele gosta de mim. Perguntei por que ele joga tanto um jogo para meninas, mesmo sendo um menino. Léo disse que jogos não são para meninas ou meninos, são para todos. Ele perguntou meu sobrenome, mas eu disse que não deveria compartilhar coisas assim com estranhos. Ele disse que tudo bem, que não estava bravo. Ele me disse que seu sobrenome é Von Drapan. Eu disse que parece nome de vampiro. Léo prometeu que contaria se fosse um vampiro. Aqui temos mais algumas dicas. A menina, talvez Catherine, ficou sozinha em casa, ou seja, uma vítima perfeita. Ela pode ter sido assediada pelo recrutador de Vermes Malon, uma inteligência artificial ou alguma entidade que se disfarçou sob o nome de Léo Von Drapan em um jogo para meninas para atrair alguém do sexo feminino. Ele até a presenteou com um item do jogo só para cativá-la. O motivo dele querer saber o sobrenome me deixa curioso. Se é inteligência artificial, ele conseguiria ir buscar isso em algum banco de dados, não acham? Se for humano, ele precisaria saber do nome dela para poder encontrar onde ela mora. Ou, de repente, Léo não tem nada a ver com a história, vai saber. Essa carta escrita por ela pode ter sido registrada no computador dela e o criador de Vermes Malon, sendo IA ou não, importou para dentro do histórico do jogo. Diferentes versões do jogo podem ter a ver com isto. Outro detalhe é que o Léo fala que não existe jogo para meninos ou meninas, existe jogo para todos, porque Vermes Malon vai buscar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de gênero. Para sair da cabana, outra instrução aparece, mostrando a legenda Her Garden, ou seja, saída para o quintal dela. Aqui temos mais uma vez esta referência de casal, homem e mulher, masculino e feminino. Beatrice e Dante, Adão e Eva, Lawrence e seu espectador, que eu acredito que seja uma mulher. Vamos ver o que nos aguarda. Lawrence sai da cabana e o moinho segue no sentido anti-horário. Ele diz que prosseguirá com o jogo em outra ocasião e comenta que está achando o jogo bastante estranho. Que às vezes você encontra coisas estranhas e às vezes coisas estranhas encontram você. Ele se despede e diz: se cuida, esteja segura. Outras considerações sobre o Worm. Em computação, pode se referir a um tipo de vírus de computador conhecido por autorreplicação. Parece que pode haver alguns paralelos entre Adão e Eva e Lawrence e o espectador de seus vídeos. Seria uma grande metáfora para o divino masculino e feminino, outrora unificados e agora separados pela queda da humanidade, de algum estado anterior de inocência, graça, e agora testemunhando a queda através de uma jornada semelhante ao purgatório. O poema do início da fase 1 também insinua isto. O tom sombrio das mensagens de Lawrence para essa pessoa que está fora de alcance tem uma vibração semelhante. O verme da maçã é algo que apodrece a fruta por dentro, e pode ser outra teoria, onde o videogame consome nosso protagonista e está tentando entrar nele e apodrecê-lo por dentro. Bom, por hoje finalizamos aqui, e foi um vídeo e tanto. Deu muito pano pra manga. Em breve trarei um vídeo com uma teoria mais unificada, mais sólida, tentando pegar tudo que digerimos e montar algo mais concreto. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre Vermes Malon, esses 3 vídeos até aqui. Vai ser muito útil para a gente desvendar junto o que pode ser tudo isso. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima. Um abraço.